Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Pastor Antônio Márcio, vosso servo. Queridos, livro do profeta Isaías, capítulo número 55, versículo 1 nos diz: E vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O profeta Isaías é reconhecido como o quinto evangelho, porque dos 39 livros do Velho Testamento, não existe um livro que tem características messiânicas tão profundas como as profecias do profeta Isaías. E esse capítulo número 55 é reconhecido pelas escolas teológicas e interpretativas do Velho Testamento como um convite à salvação, um convite à graça, o dom gratuito de Deus. Sobre essa expressão desse convite, vinde, comei, bebei, ou seja, vinde e sejam saciados. Faz uma conexão quando Jesus diz no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 37, no último dia da festa dos tabernáculos, as pessoas estavam jogando a água do mar, do sacerdotal de purificação, e é um símbolo de memória do Espírito Santo, da presença de Deus no culto do tabernáculo. Jesus se põe em pé e grita: quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, desejo, necessidade, atitude, se apropriar. Quando eu penso nesse texto, não entrarei em méritos mais teológicos, mas bem claro com uma pergunta. Qual o sentido da vida? O que sacia o homem? Existe uma frase filosófica que diz: uma eterna insatisfação pelo desejo daquilo que eu não tenho. A partir do momento que eu conquisto e supro o desejo e a expectativa daquilo que eu desejava alcançar, passa um momento, eu vivo um eterno tédio, porque já alcancei o que desejava. Ou seja, para algumas pessoas o sentido da vida é o alvo do seu desejo. Mas quando alcança, descobre que não é sobre o que você não tem, é sobre quem você não é. O livro de Eclesiastes mostra um homem, Salomão, nessa crise existencial, pois o mesmo diz que o seu currículo, ele fala e afirma no capítulo 2, não existiu um homem no seu período histórico que conquistasse tantas riquezas, tantas famas, tantas conquistas pessoais como Salomão. A fama de Salomão era tão extrema que as pessoas vinham de outros países para ser aconselhado por ele. Mas o mesmo tinha sabedoria aos outros, mas não conseguia ter sabedoria para preencher a sua insatisfação e a sua crise de existência. Mas a Bíblia diz que o mesmo diz: tudo que eu conquistei, eu identifico. É enfado, é cansaço. É uma tristeza. Por isso, hoje eu venho por meio desses meios de comunicação para lhe dizer que um rei não entendeu que o sentido da vida não é sobre as coisas que eu conquisto, mas a minha identidade é sobre aquele que me ama. No capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, diz a Escritura, que ao meio-dia, um calor extremo, Jesus está só. Vê uma mulher que não é dito o nome dela, só diz a sua origem e a sua condição. Uma mulher samaritana. E segundo as tradições ortodoxas, era o povo rejeitado pelos judeus. Tinha judeus que oravam: Deus, obrigado, porque eu não nasci escravo, não nasci mulher, não nasci samaritano. Jesus era a imagem dessa exclusão. E Jesus chega e diz para ela: mulher, dai-me de beber. E o texto diz que ela volta para Jesus: como assim? Dai-te beber. Como é que tu, sendo um homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? A Escritura nos diz que Jesus dá para identificar o gatilho mental e a postura armada de defesa dessa mulher. Mas Jesus, ele não olha a aparência, ele enxerga a sede de existência, a sede de felicidade, a sede de se encontrar, o desejo de se achar, o sentido da vida. E a Escritura diz que Jesus diz: ei, mulher, se tu conhecesse quem está te pedindo a água da vida, tu pediria a ele a água da vida e ele te daria. E ela diz: Senhor, tu não tem corda e o poço é fundo. Tu é maior do que o nosso pai Jacó. Claro que é um termo cultural ali, mas não vou entrar nesse mérito.
Jesus disse bem claro: se tu beberes dessa água, tornará a ter sede, mas se tu beberes da água que eu te der, vai estar saciada. Jesus usa uma linguagem fisiológica para um símbolo espiritual. Aquela mulher tinha uma sede de existência, um desejo de se encontrar. E mais à frente no texto, essa necessidade, esse desejo se revela. Porque no final ela diz: Senhor, então me dá dessa água, me dá deste dom, me dá desse sentido. Jesus volta: vou te dar, chama teu marido. A mesma volta para Jesus e diz bem claro: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, tu já tivesse 5, o que tu tem não é teu. Ou seja, se entregou tantos relacionamentos, se entregou à cultura, e tudo que ela recebeu foi relacionamentos abusivos, de rejeições e exclusões. Mas Jesus estava diante dela, não como juiz ou julgador, mas Jesus estava diante dela como aquele que revela o propósito e entrega o sentido da vida. Resumindo a história, a mulher diz: Senhor, vejo que tu és profeta, conhece a minha história. Me dá um propósito. Aonde eu tenho que adorar? Ela quer dizer: não servi como raça, não sirvo como mulher, não sirvo como esposa e não sirvo para viver em adultério. Me dá um sentido, me dá um propósito. E Jesus diz: ei, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas a hora vem e já chegou que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ela grita: Senhor, sabemos que o Messias está vindo, aquele que convida: vinde, bebei, comei de graça. Vinde e recebei a salvação, não pela meritocracia, nem pela lógica humana, mas pela graça e a bondade. A Escritura diz que Jesus volta para não precisa esperar mais não. Eu sou e falo contigo. Ou seja, o único que pode preencher seu coração, sua alma, e te entregar um sentido de viver, que é o propósito nele, é Jesus Cristo de Nazaré. Aquela mulher está com cântaro, que é um símbolo da nossa subjetividade, da nossa busca de subterfúgios. Momentos de prazer e consequências de vazios. Mas a Bíblia diz que ela larga o cântaro, corre no meio da cidade e grita: conheci um homem, parafraseando, que não me usou, que não me julgou, que não me violentou, que não me rejeitou. Mas ele não me chamou pelo meu passado. Ele me chamou pela minha identidade. E me chamou de adoradora, de filha. É esse Cristo que eu te apresento hoje. O sentido da vida. O rei não compreendeu. Nicodemos, o mestre, não entendeu. Mas uma mulher anônima recebeu. Na sua sala, aonde esse vídeo chegar, seja tocado pelos rios da graça, que não vai vir de fora, mas se tu confessares a Cristo como Salvador e receber o seu Evangelho, o Espírito que nos transforma habita em você e flui essa graça de dentro de você. Deus te abençoe, um grande abraço, Paz do Senhor.